Pergunta é, o que exatamente está acontecendo dentro desta penitenciária feminina? Como essa confusão começou? Uma segunda pergunta. Eu tenho repórter no local, eu tenho Anabel Reis trazendo as primeiras informações, direto de Bangu. Boa noite, Anabel. Olá, boa noite, Hernani, boa noite a todos. A gente está em frente a esse Instituto Penal Feminino, onde tudo aconteceu. A movimentação por aqui são de viaturas entrando e saindo, e agora há pouco parecia inclusive que uma dessas viaturas levava pessoas presas. Situação que a gente vai averiguar já já com a secretária de Administração Penitenciária, vai poder responder esse questionamento para a gente, assim como outros, porque isso começou por volta de 1h da tarde, no horário de visita, e até agora os parentes não sabem qual foi a motivação. A nota da Secretaria de Administração Penitenciária diz que eles estão apurando o motivo correto. O fato é, Hernani, que imagina a situação, você está visitando ali um parente, de repente começa uma confusão, gritaria, os parentes são colocados aqui para fora, o grupo de intervenção tática é chamado, entra dentro do presídio, bombas são lançadas, além de balas de borracha. E aí, nesse momento, todo mundo aqui do lado de fora sem saber o que de fato aconteceu. A gente não sabe ainda a motivação, mas como eu disse, aconteceu no horário de visita, e familiares que estão aqui do meu lado ouviram parte dessa confusão, e a gente vai saber agora se elas conseguiram entender o que motivou essas presas colocarem fogo em colchões, se deu para ouvir, se era um pedido de socorro, se era uma briga entre detentas. Boa noite, o que você pode contar pra gente? De fato, aparentemente, até mesmo que os familiares também tá achando que possa ser, é que ou teve briga entre as internas, porque isso é normal aqui, infelizmente, né? É costume isso aí, ter briga entre elas, ou que poderia ser algum pedido de socorro e a negligência, porque infelizmente unidades prisionais, o socorro é meio complicado, né? Então pode ter sido um pedido de socorro devido negligenciarem, pode ter sido ocasionada isso, né? Elas ter ateado fogo nos colchões. Como é que foi no momento? O que você ouviu quando aqui vocês foram colocadas aqui para fora? Então, nós estávamos aproximadamente 1h da tarde, estávamos no horário de almoço, almoçando, né, com a minha sobrinha, e a gente começou a ouvir bastante gritaria incessante, as presas gritavam e batia nas chapas, nas grades, e daqui a pouco veio as polícias que ficam mesmo na visita, no pátio de visita, falando que encerrou a visita, e a gente, em momento algum, falou pra gente o que estava acontecendo. A gente tivemos noção quando nós estávamos saindo, que a gente começamos a ver os extintores, e a gente tivemos noção que era fogo. Aí entrou o JIT, aí entrou os cachorros, aí começou a soltarem bomba, muito aparentemente tiro de borracha, barulho bem alto. E depois que nós estávamos aqui fora, começou a dar tiro de novo, bastante bomba, gás lacrimogêneo, e as presas passando mal, chorando, a família, teve família que saiu daí passando muito mal, direto para o hospital. E aí a gente está aqui até agora aguardando por resposta, querendo saber, né? A gente só pede resposta, como tá nossas meninas aí dentro. Eu quero saber como é que tá minha sobrinha, né? Que ela sofre de ansiedade, a gente não sabe qual a situação que tá, e a gente, infelizmente, não temos resposta, porque a unidade, a Polícia Penal, a diretora, ninguém fala nada pra gente. Hernani, a gente entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária. Eles disseram que não teve feridos nesse princípio de rebelião, que foi rapidamente controlado de acordo com o que eles passaram para a gente. Agora eu estou com uma mãe aqui também, queria que você falasse para a gente como é que está o seu coração, como é que foi no momento que você presenciou e o que você gostaria agora. Foi muito difícil ter visto a minha filha passando mal, com lábios roxos, quando entrou a JIT. Eu, desesperada como mãe, comecei a passar mal, chorando, porque infelizmente agora eu vou para casa com a cabeça quente, sem saber como está minha filha. Sem saber de notícia, minha filha está aí até agora, eu não sei de nada. Eu não sei o que eu vou fazer, porque ninguém fala nada. Minha filha sofre de ansiedade. Desde quando entrou aí, ela está com um monte de problema de saúde e ninguém faz nada. Nenhum ambulatório, não tem médico, não tem nada. A comida é horrível e minha filha está sofrendo aí dentro. Queria que você falasse pra gente como é
um pouco dessa rotina, né? A gente sabe que quem fica aqui do lado de fora, muitas das vezes não tem nada relacionado a quem está ali, mas tem o amor de mãe pela pessoa que está ali do outro lado. Muito difícil, muito triste. A gente passa a humilhação aí dentro. A gente é humilhada. A gente somos ser humano como elas são. Elas estão pagando pelo erro delas. Só que a gente também não somos obrigadas a ser tratada igual bicho, igual elas também são tratadas igual bicho. A gente somos ser humano. Elas não estão pagando? Elas estão pagando. Acabou. Agora não tem que estar... A gente hoje fomos tratada como? A nossa visita encerra 4 horas da tarde. A gente saiu daí de dentro 1 hora da tarde. E a nossa visita, os nossos parentes, como que estão a cabeça delas aqui fora com a gente? Que minha filha falou, minha mãe vai passar mal. E agora? Não temos resposta. Cadê a resposta hoje? A gente está aqui, Hernani, para ouvir respostas, inclusive da secretária de Administração Penitenciária, que vai falar com Cidade Alerta e dar essas respostas para quem fica aqui do lado de fora, que não tem acesso às informações, até às vezes por questões de segurança. O que a gente acompanhou até agora, Hernani, foram que até mesmo advogados não puderam entrar aqui, só mesmo quem está entrando são policiais penais, e a gente viu também muita movimentação de agentes de saúde. Pessoas de jaleco branco deixaram também aqui o Instituto Penal há pouco, e a movimentação aqui a todo momento é dessa entrada aqui de carros de policiais penais. Então essa movimentação que acontece nesse momento aqui no Instituto Penal. Hernani? Muito bem, a Anabel continua comigo, mas eu já tenho aqui na outra tela do Cidade Alerta Rio a secretária estadual de Administração Penitenciária, Maria Rosa Nebel. Secretária, versão oficial, temos muitas pessoas preocupadas, isso a gente tem que compreender, porque são parentes de presos. Qual é a versão oficial? O que a senhora pode trazer para informar e até tranquilizar, dependendo do cenário, as pessoas que estão do lado de fora? Boa noite. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. Hernani, primeiramente agradecer, esse espaço aqui hoje para a gente estar aqui tirando todas as dúvidas e esclarecendo. A gente entende a aflição desses parentes, dessas mães que estavam na visita. Realmente, Hernani, houve um movimento na unidade de Janeira Dolores, no horário do almoço. Algumas internas se rebelaram, se uniram, entre 4 e 7 internas, se uniram para incitar as demais presas desse coletivo e deram início ao motim e incendiaram os colchões. Ato contínuo, Hernani, é praxe a gente ter que evacuar o espaço, porque a gente estava no momento de visita e a gente precisa também zelar pelas vidas dessas pessoas. Nós somos os garantidores, dessas pessoas. E nós evacuamos, a diretora com toda a unidade evacuou essa unidade das visitas e efetivamente nós tivemos que chamar o nosso grupamento, que é um grupamento altamente preparado, que é o grupamento de intervenção tática, que adentrou a unidade para ajudar tanto a diretora quanto os demais funcionários para saber o que estava acontecendo. Realmente teve bomba de efeito moral, a gente não está aqui para omitir nada, mas não houve ferido algum. A secretária está aqui garantindo que não houve nenhuma presa ferida. Agora, efetivamente foram 7 presas que incitaram todo um coletivo. Hernani, estamos averiguando o que realmente aconteceu. A priori, houve sim um desentendimento entre as presas, como bem falou uma mãe aí, isso é muito natural dentro de uma unidade prisional, sobretudo unidade de mulheres, mas a gente ainda está averiguando. 7 presas foram isoladas, as presas que incitaram o coletivo, e a gente está levantando essa motivação, Hernani. Eu já queria aqui, Hernani, colocar para os familiares e as mães o nosso canal da ouvidoria, vai ficar à disposição delas, que é o telefone 21 9706 80 105, para qualquer informação, Hernani, que queira saber de alguma presa em especial. Mas aqui eu garanto, Hernani, que não houve feridos. Então, de repente, secretária, a Anabel, que está aqui comigo, trouxe a informação de que testemunhas viram
a entrada de profissionais da área da saúde. Seria uma medida apenas preventiva diante da possibilidade de que houvesse feridos? Então, Hernani, na verdade, o que aconteceu foi que nós temos o PNASP dentro dessas unidades prisionais. E esses profissionais, eles já trabalham nessa unidade. Não houve chamamento do hospital, até porque nós temos um hospital dentro do complexo. Então, se precisasse de algum socorro, não seriam os profissionais que adentrariam a unidade, e sim as presas seriam levadas para o hospital. E, Hernani, esse movimento na porta da unidade prisional foi natural, porque para além de ter o chamamento do GIT, né, que é o nosso grupamento de intervenção tático, também, né, houve coordenação, superintendente, todos vão até a unidade, né, para que haja esse reforço, para que a gente debelasse esse motim, Hernani. Então, sim, não houve nenhum chamamento em relação à saúde e de alguma parte clínica que fosse para socorrer alguma interna ferida. Secretária, a Anabel está comigo, está na porta do presídio e tem uma pergunta para a senhora também. Diga, Anabel. Secretária, duas perguntas, na verdade. A primeira é que tem familiares também que hoje a presa que estava aqui, familiar delas, seria liberada, teria aí o mandado, né, para ser solta. Isso vai acontecer ou qual é a situação dessa instituição penal agora? Ela está fechada para essas averiguações, não vai ter entrada e saída, que a gente queria uma informação sobre isso. E a segunda pergunta é que há pouco a gente viu saindo aqui uma viatura, né, da Polícia Penal e na caçamba ali na parte de trás parecia ter presas. De fato isso aconteceu? Pode ser uma transferência ou pode ser que elas foram atendidas, como você disse, dentro do complexo penitenciário? Você tem essa informação? Sim, Anabel, a primeira pergunta eu vou te responder. No caso de um mandado de livramento, né, um alvará, ele vai ser cumprido sim, tá? Até porque o alvará é uma decisão judicial, a gente não pode protelar esse alvará. Então você pode ficar tranquila, tá? Terminando aqui, eu já vou fazer contato com a direção da unidade e essa presa, né, que vai estar com esse alvará, se tiver tudo certo com esse alvará, ela vai ser posta em liberdade. Isso aí você pode ficar tranquila. Quanto à segunda pergunta, Anabel, essas presas que foram transferidas, elas foram para um isolamento da unidade que fica mais à frente, que é o Talavera Bruce, tá? Porque lá nós temos o RDD, que é o regime de disciplinar diferenciado. Então elas foram realmente transferidas porque não tem condições dessas presas que incitaram o coletivo permanecerem nessa unidade prisional. Exato. Secretária, eu vou aqui complementar porque estou curioso com o seguinte. Essas presas que promoveram o início ali de rebelião, não passou de um motim, elas são ligadas a alguma facção criminosa? Hernani, nós estamos averiguando isso, tá? A princípio não, tá? A princípio não, mas eu já tenho informações que tem uma delas que tem sim uma certa expressão aqui fora, não em facção, mas ela tem uma certa liderança até pela sua ficha criminal, né? Não vou mencionar aqui, mas estamos tentando até tomar outras providências em relação a essa presa. Secretária, comigo nesta cobertura, Anabel Reis, que tem mais uma colocação, não é isso, Anabel? Sim, secretária, outro questionamento dos familiares é sobre visitas, se elas vão estar suspensas ou se amanhã volta normalmente a questão das visitas ou não. Anabel, a gente agora está computando os danos, né? O confere já bateu, foi tudo tranquilo, as presas já estão recolhidas. A visita, se tiver amanhã, a visita ocorrerá, tá? Não tem suspensão de visita. Até porque a mulher ela já recebe tão pouca visita, né? Então a gente vai dar na verdade, se fosse outro tipo de cadeia, a gente nem daria não, Anabel. Mas como realmente foi um caso atípico que a gente ainda está levantando, a gente não vai prejudicar essa visita não. Haverá visita sim amanhã, caso tenha visita, né? Tá certo então. Secretária, obrigado pela participação ao vivo aqui no programa. Pois não, Hernani. Hernani, eu que agradeço esse espaço e sempre aqui à sua disposição para tirar os esclarecimentos. E eu posso repetir o telefone da ouvidoria, Hernani? Com certeza, inclusive a gente colocou em alguns momentos escrito na tela e eu vou repetir, mas a senhora pode falar também.
Obrigada, Hernani. É 21 9706 80-105. Para qualquer dúvida e querer saber, né, se tiver alguma dúvida a respeito de alguma presa, por favor, entre em contato com a nossa ouvidoria.